Eu quero saber quais são as modalidades de artigo, então. Eu vou falar isso, mas eu não vou falar como no sentido de ser um cardápio, sabe? Único. Tipo assim, se não tiver aqui nessa lista, não é artigo. Não, eu acho que é importante essa sua pergunta, Arthur, porque dá a oportunidade da gente trabalhar a ideia de que, poxa, tem várias possibilidades de você fazer um artigo científico. Uma possibilidade, que é o mais intuitivo, assim, para muita gente, é o artigo de comunicação de pesquisa, né? O artigo que tem a modalidade de comunicação de pesquisa. Eu fiz uma pesquisa, eu vou lá e escrevo um artigo. Pode ser uma pesquisa documental, pode ser uma pesquisa com experimento, pode ser uma pesquisa em que eu fiz entrevista, seja lá o que for, e eu vou lá e faço o artigo, sabe? Então essa é uma primeira modalidade de comunicação de pesquisa e nós intuitivamente falamos muito dela. Assim, quando as pessoas vão falar, tem que fazer um artigo, muita gente associa assim, tem que fazer uma pesquisa então para gerar um artigo. E isso é muito importante, claro, né? Mas tem outros, como por exemplo o artigo teórico. No artigo teórico, eu vou, na verdade, fazer uma reflexão teórica a partir das categorias teóricas de um determinado autor ou de uma determinada constelação de autores. Eu posso privilegiar tanto um autor e a obra dele, ou privilegiar uma constelação de autores e focar no tema que esses autores trabalham. Isso é um artigo teórico. Se a gente pensar, por exemplo, na área da engenharia civil, você tem muitos artigos de comunicação de pesquisa. Na área de filosofia, você tem muitos artigos teóricos. Tá tudo bem. Um terceiro tipo de artigo é o ensaio. O ensaio ele é um artigo muito interessante porque ele permite uma associação mais lúdica e mais livre do autor, que às vezes ele ficaria muito amarrado, seja no artigo de comunicação de pesquisa, que ele fica amarrado nos dados, seja no artigo teórico, ele fica amarrado nas categorias teóricas. O ensaio ele dá essa liberdade. Se você pensar, algumas áreas do conhecimento têm muitos ensaios, como por exemplo no direito, e dão essa liberdade do autor de fazer associações mais livres. No ensaio dá para você pegar uma música e discutir a partir da música desigualdade de gênero. Ele te dá essa liberdade. Outros, né, aí é o grupinho das revisões, revisão sistemática, revisão integrativa, são exemplos também de artigos, que têm uma estrutura diferente do artigo de comunicação de pesquisa. Elas têm nuances que diferenciam elas, né? Mas basicamente aqui eu quero ajudar vocês a pensar a revisão sistemática e a revisão integrativa quando a bibliografia é justamente o dado empírico. Então você faz uma análise de tudo que foi produzido sobre um determinado tema, e na sistemática você foca muito em artigos, na integrativa você também tem mais liberdade de pegar outros tipos de texto, que não somente artigos, e você vai fazer uma análise daquilo que foi produzido sobre aquele tema e quais são as constelações de autores que estão trabalhando aquele tema, quais são os conceitos e as categorias que são mais mobilizados dentro daquele tema. Então, revisão sistemática e revisão integrativa. E tem mais, tá, Arthur? Resenha. Essa daí, resenha, é uma das mais confundidas pelas pessoas, porque muita gente diz que resenha não é artigo, mas é. Você, inclusive, tem de revistas, em algumas áreas do conhecimento mais e outras menos, que publicam resenha, né? Especialmente resenha de livro. Você tem revistas que publicam. Também é possível fazer resenha de outras coisas, tá? Como, por exemplo, na área de artes plásticas, é muito comum você ter resenhas de peças teatrais. Você ter resenhas de quadros, de pinturas, nas artes plásticas, nas artes cênicas, né? Então, você tem outras possibilidades que não somente o livro, né? Então, resenha. Outro tipo de artigo, relato de experiência, em que é um artigo, né, muito comum, por exemplo, na pedagogia, muito comum na psicologia e nas ciências da saúde, o relato de experiência, em que você pega uma experiência concreta e você, principalmente usando o método indutivo, você vai dar experiência para teoria. E olha só, mais um artigo. E não bastando, meu querido Arthur, tem vários, tá, gente? Como eu falei no início, eu não tô prescrevendo só esse, mas o grande objetivo aqui é abrir a mente de vocês, né? De que o mundo não é somente um artigo de comunicação de pesquisa ou um artigo teórico, você pode fazer muita coisa. E a comunicação breve, as revistas estão usando muito agora a comunicação breve, Arthur, principalmente Covid, sabia? Porque as revistas querem ter mais produção de conhecimento sobre Covid, né? Todo mundo quer ter mais produção de conhecimento sobre Covid, e Covid é uma coisa que eu acho que toca, né, várias áreas do conhecimento, se não todas, mas várias áreas do conhecimento. As revistas querem muito discussões sobre Covid, só que é difícil você ter um artigo extenso sobre Covid, e aí as revistas começaram a publicar comunicações breves, que são, o tamanho tende a ser um pouco maior que um resumo expandido, né? Mais de 1.500 palavras, e um pouco menor do que um artigo tradicional de 3.500 palavras. Então tem sido mais ou menos aí, e publica como artigo. Ou seja, cara, não tem desculpa para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, que estão acompanhando, de deixarem de fazer artigos. Isso tudo que a gente está falando funciona
funciona para as áreas do conhecimento, só que elas vão em cada área, né? Você vai ter as revistas que aceitam mais um tipo e menos outro, mas se procurar direitinho, você acha.